Olá, pessoal. Eu sou o Douglas e eu quero dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Romanos. Nós estamos trilhando aqui na comunidade, nós já passamos pelo capítulo 1, agora vamos fazer o capítulo 2 e nós estamos nessa crescente, né? Entender um pouquinho a fundo, né, da Carta aos Romanos. Isso aqui não é uma aula teológica, é um bate-papo onde a gente pode traçar uma linha de pensamento, vamos trazer a parte exegética, como a gente tem feito, e vamos fazer a aplicação pessoal para os nossos dias. E é bem interessante o capítulo 2 de Romanos, porque nós vamos ver exatamente a justiça de Deus sendo aplicada a todos os povos sem distinção. E era uma das maiores dificuldades que tinha assim, naquela época, porque os judeus naquele contexto, eles achavam que tinham uma superioridade por ter uma aliança com Deus, por ter uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, aliança da circuncisão também, aliança da lei, e depois confirmada em Davi e todo o Antigo Testamento. Isso para eles tributava uma forma de privilégio na hora da salvação, na hora do julgamento, do juízo propriamente dito de Deus. Então, quero dar início aqui, capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra o que pratica tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. Ou seja, que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que levará ao arrependimento. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo começa a dizer. A gente sabe que essa carta foi escrita para Roma, para os irmãos lá, os judeus, e também para os gentios. Então, Paulo estava traçando o paralelo da verdadeira salvação de Deus, que expandiu em Jesus, saiu de dentro de Jerusalém, saiu de dentro do povo judeu, da religião judaica, e expandiu. Em Cristo, a salvação expande, ela alcança outros povos. E era muito complicado para o povo judeu entender esse tipo de narrativa, porque eles realmente achavam que todo o povo, para ter o conhecimento da salvação, deveria se tornar um judeu e eles deveriam pregar o judaísmo, a lei, a circuncisão e depois, consequentemente, o evangelho de Cristo. Essa era a ideia dos irmãos que estavam em Roma, com aqueles problemas que nós já falamos no capítulo 1 ali, você pode dar uma olhadinha no canal que está lá salvo. E nós vamos continuar falando no capítulo 3, capítulo 4 também sobre isso. Mas agora o apóstolo Paulo começa a trazer, ele faz a mesma diatribe, né, que é criar um personagem, como se estivesse conversando com ele, para o terceiro entender, para que quando os leitores lessem, eles tivessem uma ideia de um diálogo. E Paulo, por ser um judeu e ter entendido isso, ele não tinha uma boa fama na cidade. Não era muito boa a fama de Paulo, não. Ele era o herege que falava contra a lei e falava contra o Antigo Testamento. E quando Paulo começa a balizar tudo isso em relação à salvação, os judeus ficaram um pouco desconfortáveis e começaram a julgar mediante a lei. Por quê? Porque para eles tinham aceitado Jesus, um evangelho incompleto, eles não tinham participado inteiramente das reuniões em Jerusalém para se inteirar realmente das doutrinas e para entender a verdadeira mensagem de Cristo que estava com os apóstolos, né? Na verdade, até os apóstolos, eles estavam com dificuldade nesse entendimento. Quem teve essa clareza mais rápido foi o apóstolo Paulo. Então eles, a gente sabe que não foi nenhum dos 12 que plantou a igreja de Romanos, nem Paulo. Então algum dos irmãos que saíram daquele mover de Pentecoste acabaram se dispersando e foram para Roma, e eles plantaram essa igreja lá com um evangelho incompleto. O evangelho incompleto, ele deixa margem, abertura para fazer o sincretismo religioso que a gente fala, que é a mistura de outras religiões ou culturas que influenciam tanto na doutrina do evangelho e acabam adicionando práticas. Ou seja, então, naquela época,
eles estavam adicionando a sua cultura judaica, a sua religião judaica e todo o Antigo Testamento como doutrina mandatória no Novo Testamento, que não tinha sido escrito ainda, né, a doutrina cristã propriamente dita. Então eles estavam misturando circuncisão, eles estavam misturando as obediências da lei junto como se fosse um mandamento por salvação. E isso caracteriza o quê? Uma seita. Por isso que Jesus chamou a seita dos fariseus. Porque quando a salvação ela perde a sua eficácia, ela perde o seu objetivo, que é Cristo salvando a humanidade por obra soberana de Deus, e nós adicionamos qualquer outro tipo de prática, Jesus mais alguma coisa, Jesus mais o dízimo, Jesus mais a circuncisão, Jesus mais o sábado, Jesus mais alguma coisa, nós criamos uma seita com o nome de cristianismo. E não é. E era exatamente o que estava acontecendo nesse período aqui, em torno de 57, 60 depois de Cristo. É o início da igreja primitiva, né? E Paulo, tentando sanar esses problemas, ele começa nessa perícope que a gente leu e disse: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Aí o judeu pensava assim: mas como assim indesculpável? Eu tenho a lei, eu sirvo, eu sou filho de Abraão. Não, mas aí Paulo traz o entendimento para eles que se não for em Cristo, se não for somente e exclusivamente Cristo, nós não poderíamos salvar. E Paulo estava mexendo exatamente no orgulho do judeu. No orgulho do judeu que levaria ele a entender que ele tinha privilégios no momento do julgamento de Deus. E ele começava a julgar os outros povos por causa disso. Então ele começa a dizer assim: quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus, a tolerância, a paciência, não reconhecendo a bondade de Deus, o levará ao arrependimento? Ou seja, o que que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo: vocês fazem as mesmas coisas e vocês se acham superior porque vocês têm uma aliança de Deus, que é a bondade e a paciência de Deus, e é aqui que ele está dizendo, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, né, que estavam chegando ali, vocês acham que isso daria privilégio para vocês no momento do juízo? Ele está dizendo: não, vocês são simples homens iguais aos outros. E esse fato de vocês não reconhecerem isso é que vocês não chegam ao arrependimento. É isso que Paulo está dizendo. Contudo, por sua teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira de Deus contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ponto. Paulo acabou com o orgulho judaico. E, na verdade, esse orgulho judaico, por ter uma aliança com Deus e achar que tem um privilégio da lei, né? Não era para gerar no coração de um judeu esse sentimento de superioridade, de ser melhor do que outros, era para gerar neles um sentimento de acolhimento, um sentimento de que eles eram um povo que realmente foram escolhidos por Deus e que eles estavam extremamente gratos por isso, e por isso eles chegaram ao arrependimento para acolher outros povos. Mas como é difícil, né, nós falarmos algo que possa sair do dogma da religião. É que nem nos nossos dias. Fazendo um comparativo já breve aqui, nessa perícope, é a mesma coisa que nós chegarmos hoje para qualquer classe religiosa e nós tentarmos pregar somente o evangelho, tirando toda a carga religiosa, tirando tudo aquilo que é dogma humano, que é religiosidade, que é misticismo ou acréscimo de outras religiões, o pragmatismo religioso, a ânsia do homem em crescer a sua denominação. Se nós tirarmos tudo isso, o que que fica? Para algumas pessoas não vai ficar absolutamente nada. Só vai ficar um orgulho, um ar de superioridade e não traz arrependimento profundo. Por isso que Paulo, no capítulo 1, vai tratar sobre quem é o ser humano, porque primeiro nós precisamos nos reconhecer como ser humano, caído depois da queda, o quanto a queda nos afetou, e a gente tem falado muito, e Paulo vai falar demais sobre isso aqui no livro de Romanos. Porque o judeu ele precisava entender que a religião dele não era exclusiva de Deus. Naquele momento, expandiu em Jesus e não tinha mais exclusividade. E no mesma coisa aos nossos dias, o povo evangélico, ele não tem exclusividade de Deus. A Bíblia diz que
A salvação pertence somente ao Senhor. Então, ele é soberano para salvar quem ele quiser. E ele salva com os critérios que ele quer. Nós não temos os critérios. É loucura do ser humano achar que nós podemos nos manter salvos pela nossa obediência à lei ou simplesmente pela nossa força, né, dos nossos braços, a gente vai manter a nossa salvação, vamos garantir a salvação. Quem garante é Deus. Do início ao fim, nós não temos condições. Isso Calvino falou muito, nós não temos condições de nos achegarmos a Deus. Deus, ele desperta em nós. Ele que começa a obra, ele dá-nos a possibilidade da limpeza, ele nos limpa e ele nos dá fortalecimento para que a gente vença nossas batalhas. Então não tem nada a ver comigo e com você. A obra salvífica de Deus, do início ao fim, pertence ao Senhor. Isso para nós deve ser notório, porque é isso que Paulo estava tentando dizer aos judeus aqui, dizendo: vocês não têm exclusividade na salvação. Vocês vão ser julgados igual aos outros. Depois nós vamos entender aqui na segunda perícope como Paulo começa a afirmar isso em relação a quem não conheceu a lei também. A ideia que um judeu tinha, que a parte cerimonial dele traria uma justificação. Por isso que eles já estavam praticamente idolatrando a lei. Estavam fazendo uma espécie de idolatria da lei. O procedimento deles era tão confiável aos olhos deles mesmo que aquilo ali para eles garantia a salvação. Então eles não precisavam de Jesus Cristo, na verdade. No coração deles, eles não precisavam de um Salvador, porque a lei para eles era o Salvador. E olha o que Deus diz aqui no capítulo 6, que Paulo vai dizer, né, no capítulo 6, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá a ira e a indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Mas glória e honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, os olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam lei, pois mostram que a exigência da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos deles, ora acusando uns, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgará os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o seu evangelho. Isso para um judeu era muito difícil. Eu quero que vocês entendam que o judeu ele tinha a lei de Deus e aquilo era uma cultura já. E todo judeu, até mesmo Pedro, depois da graça, depois de ter visto o Cristo morto, ressurreto, ele tinha dificuldade de estar com os judeus e de estar com os gentios ao mesmo tempo, porque quando ele teve aquele embate com Paulo, mostra claramente que ele era uma coisa com os gentios, ele fazia uma coisa. Quando ele estava com os judeus, ele menosprezava os gentios. E Paulo dá aquele embate com ele. E logo depois disso, Deus dá aquela visão daquele manto, né, daquele lençol que desce do céu com alguns tipos de animais que os judeus não comiam. E aí Pedro pega e fala para o Senhor: Senhor, de maneira nenhuma eu comerei isso, porque jamais entrou carne impura ou comida impura na minha boca. Deus diz para ele: o que eu santifico não é impuro, pode comer. Deus estava mostrando para eles mesmos, e precisava realmente fazer sinais ali, porque estava sendo construída a doutrina que ia ficar escrita para nós depois. Então não poderia vir uma doutrina escrita para nós depois, Deus não seria Deus incompleto para nos deixar um evangelho incompleto.
ele teve o cuidado de mostrar ainda depois de Cristo alguns sinais que nós chamamos de sinais que construíram a doutrina cristã. Por isso que nós vamos ver mais sinais na Bíblia do que nós vemos nos nossos dias hoje. Porque ali estava sendo construído aquilo que Deus queria deixar para nós como herança, que é a palavra de Deus. Então, essas teofanias que nós chamamos de sinais, né, muitos sinais, aconteceram por causa disso. São marcos históricos. Muitas coisas que aconteceram no Novo Testamento e no Antigo Testamento não vão se repetir da mesma forma, porque foram exatamente para a construção de uma doutrina escrita, para que eu e você pudéssemos ter o acesso ao evangelho completo e não o evangelho tortuoso. Nesse entendimento, irmãos, é aqui que Paulo começa a ter a sua maior dificuldade em conversar com eles, porque aqui Paulo está falando que eles, por ter a lei, e o gentil por não ter a lei, os dois vão ser julgados da mesma forma. Porque agora o julgamento, ele é quem está em Cristo ou não está em Cristo. Independente agora se é grego, se é judeu, se é ímpio, se não é, agora todos que estão em Cristo serão julgados em Cristo. Porque nós estamos falando de justificação agora. Nós não estamos falando somente de perdão. Sabe a diferença de justificação para perdão? Perdão é quando eu digo, vai, você está perdoado. Mas a justificação é quando Deus justificou, está dizendo, vem, você faz parte agora do meu amor. Você pode desfrutar do meu amor. Essa é a grande diferença do perdão e da justificação. Então Deus estava justificando, Deus está falando agora sobre justificação. E o interessante no 13 é que ele diz, porque não são os que ouvem a lei que são justos, mas os que obedecem à lei. Aqui Paulo estava falando a mesma coisa que Jesus falou aos fariseus, vocês não conseguem cumprir as 613 leis. É impossível um ser humano conseguir cumprir as 613 leis. Porque as leis foram dadas para organizar uma sociedade. Não para ser idolatrada como uma forma de se garantir uma salvação ou se manter salvo. Parece uma loucura o ser humano querer se manter salvo. A obra salvífica do Senhor. E quando nós entendemos essa doutrina da soteriologia, nós sabemos que do início ao fim é Deus, isso nos tira um peso e nos coloca num lugar de gratidão e nós queremos andar em santidade porque nós já sabemos que Deus, ele fez tudo por nós e que ele está nos fortalecendo até o dia de Jesus Cristo. É isso que ele disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a obra, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. Deus não ia começar algo para no meio do caminho abandonar a gente, simplesmente eu fiz a minha parte e vocês fazem a de vocês. Não, não é isso. O nosso procedimento não garante salvação. O nosso procedimento simplesmente só denota que nós amamos a Deus e que nós somos salvos. É isso. Não é uma forma de garantir, é uma forma de demonstrar. Parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Então aqui, Paulo estava fazendo essa mistura, né, entre judeu e ímpio e todos os povos que estavam se agregando. Mas os judeus, eles ainda se achavam, tinham um pouco mais de superioridade em relação aos outros. Paulo entra num ponto bem delicado, que ele disse dos judeus, né, se vocês cumprissem toda a lei, vocês iam ser julgados pela lei. Mas o ímpio, que não tem lei, ele vai ser julgado sem a lei. Ou seja, Paulo entrou num campo agora em falar para um judeu que idolatrava algo, dizendo para ele, essa lei escrita não tem mais eficácia. No final do capítulo 2, ele vai dizer que o verdadeiro judeu não é aquele que tem a circuncisão na carne. O verdadeiro judeu é aquele que tem a circuncisão feita pelo Espírito no coração, que provém de Deus e não dos homens. Aí Paulo encerra o capítulo 2 falando para o judeu que, galera, já não tem mais validade essa lei que vocês viviam, esses dogmas, essa prisão que vocês viviam. Ou agora vocês vivem exclusivamente por Cristo e pelo seu evangelho, observando e não anulando as obras dos nossos irmãos no passado, porque é muito diferente o judaísmo, irmãos, na época do Antigo Testamento, de Davi, de Josué, de Caleb, de outros homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia, é muito diferente do que o judaísmo tardio que Jesus vivia na época dele. Totalmente corrompido. Roma indicava um sumo sacerdote
o Sinédrio indicava outro, Anás e Caifás era genro e sogro, então já existia toda uma proposta política no meio da religião, já não era mais observada a lei de Deus, era observada os benefícios do dinheiro, o ligamento com Roma, a obediência de Roma, e isso tudo já não era mais a lei pura de Deus, não era mais observado os mandamentos de Deus. O próprio sacrifício do templo tinha que comprar o animal, os animais que eram vendidos pelos saduceus no templo já não eram animais puros, a pessoa não podia trazer de casa o seu animal puro para oferecer ao Senhor, ela tinha que fazer a troca da moeda, né? Ali no templo, pagar o ágio para comprar a moeda do templo, isso eles ganhavam no ágio, eles ganhavam na venda do animal, e tudo isso já era um comércio do sagrado. E Jesus mesmo, né, quando entrou no templo, ele jogou por terra aquelas banquinhas de animais ali, porque justamente por causa disso, ele viu ali a obrigatoriedade das pessoas fazer aquilo que a religião estava pedindo. E quando nós descobrimos, tiramos a face da religião e fica só o evangelho, e nós levamos só o evangelho para qualquer tipo de religião hoje, e aí eu vou citar os evangélicos do nosso país, se nós levarmos só o evangelho para eles, eles vão se assustar com a mensagem. Eles não estão acostumados com a mensagem do evangelho, porque a mensagem do evangelho, em primeiro lugar, em primeiro, lá no topo, é a soberania de Deus. Soberania de Deus que independe da vontade do homem para fazer o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, o que ele aprove a hora que ele quiser. Ele não depende do Douglas para fazer milagre, ele não depende de mim para, para que ele faça a obra dele, simplesmente eu sou um ajudador e a Bíblia vai me chamar de um servo inútil. Não me menosprezando, mas me colocando no meu lugar, dizendo vocês são cooperadores da obra de Deus, mas Deus não precisa de vocês para fazer absolutamente nada. Deus não precisa de mim para fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário, é um prazer para mim hoje fazer parte dessa obra de Deus, fazer parte desses, dessa grandiosa obra, dessa missão de Deus, porque a missão não é nossa. Eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma missão. Eu não tenho um propósito. O propósito é de Deus, a missão é de Deus e a igreja é de Deus. O que nós temos que entender é que o evangelho, quando ele bate limpo no seu coração, ele tira toda a carga mística. E os judeus eram muito carregados com misticismo. E quando tira essa carga mística da gente, nos coloca num lugar de raciocínio lógico, e é isso que Paulo vai dizer depois, né, no próprio livro de Romanos, que nós devemos oferecer ao Pai um sacrifício vivo, Romanos ou Hebreus, eu não vou me lembrar agora, um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, é o corpo de vocês. Quando nós trouxemos a fé para o racional, e realmente a fé ela é racional, não explicativa totalmente no racional, ela é sobrenatural, mas no campo racional nós entendemos que nós estamos no chão da vida, nós estamos à mercê também do que tudo que acontece nesse mundo. O mesmo alimento que causa câncer em uma pessoa que não serve a Deus, ela também causa câncer numa pessoa que serve a Deus. Nós estamos no mesmo mundo decaído, porque esse avião que está caindo, não adianta você querer os melhores lugares, esse avião ele vai cair, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E como nós vamos querer algum privilégio, sendo que Deus ele não depende de nós e a soberania dele é inefável, é incalculável. Deus ele é inerrante, ele é soberano, ele não depende do ser humano. E aí muitas vezes eu vejo o comércio do sagrado dos nossos dias ainda. Pessoas colocando peso em cima de outras pessoas por intermédio de achar que aquela mensagem ali é uma mensagem do evangelho e não tem nada a ver com o evangelho. Porque se nós entendêssemos a mensagem do evangelho, nós entenderíamos que o maior bloqueio de falsas doutrinas é entender a soberania de Deus e entender a obra salvífica de Deus, que muitos menosprezam, né? Eu já passei por diversos lugares e conversei com diversos pastores que dizem que a salvação é só o ponto inicial, como se a salvação Deus desse para nós, o resto é conosco. Eles não entenderam a soberania de Deus. Do início ao fim é Deus. Do início ao fim. Ele é soberano para nos chamar, para nos limpar e para nos fortalecer até o dia de Cristo. E não depende das nossas obras cerimoniais, como as dos judeus aqui. Não depende mais de obras cerimoniais, de sacrifícios, de coisa nenhuma do ser humano.
Se você ainda faz tudo, toda essa carga religiosa para tentar mover a mão de Deus, você está totalmente equivocado ao Evangelho, porque o Evangelho vai nos mostrar que nós oramos hoje, o simples fato de nós orarmos é para que mostrar para Deus que o meu coração precisa da mudança dele. Eu não estou orando para Deus me ouvir, eu estou orando para eu ouvir a Deus. Eu não estou orando para mudar a Deus, eu estou orando para que Ele possa mudar a minha vida. Essa é a lógica do Evangelho. É nascer de novo. Mas a ótica da religião, ela só pegou as mensagens do Evangelho e deu um upgrade na religião. Deu uma repaginada, uma cara nova na religião. E nada mais é do que uma nova religião. Se nós misturarmos o cristianismo com o judaísmo, é uma nova religião. Não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Nós tiramos a eficácia, nós tiramos aquilo que realmente o Evangelho nos propõe, e para nós, primeiramente, nos propõe a salvação em Cristo, que é nós entendermos a realidade da queda do homem, do ser humano que nós somos, para que nós possamos nascer de novo. Pessoal, o capítulo 2 é isso aí. É, o capítulo 3 nós já vamos gravar também, vamos deixar ali no canal. Se você quiser participar das nossas reuniões, a gente está fazendo nossas reuniões todos os sábados aqui na comunidade, nos procure nas redes sociais, e a gente também está no mesmo estudo de Romanos, mas eu prefiro gravar depois paralelo para a gente ter uma qualidade melhor de áudio e até um conteúdo tá um pouquinho mais robusto para vocês. Espero que tenha abençoado a sua vida. Se você gostou, se inscreva aqui no canal ali, compartilhe o vídeo com os amigos para que a mensagem do Evangelho chegue a toda criatura. Até mais, que Deus abençoe.